Olá, rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jeffs e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje são 9 personagens que talvez não tenham tido aquele fim tão glamuroso. A observação era para ter um vídeo de dublagem hoje, só que acabou que a voz ainda não deu certo. Quem me segue lá no Instagram vai entender essa, mas provavelmente semana que vem já vem esse vídeo que eu havia guardado. Mas essa ideia de vídeo acabou surgindo há tempos atrás, quando algumas pessoas acabaram me perguntando sobre personagens que apareceram em Piratas do Caribe e perguntaram, tá, mas onde é que tá essa pessoa? Mas essa pessoa já foi pro balde de David Jones há muito tempo. Mas é uma coisa que não é culpa dessa pessoa, já que existem muitos personagens que, por melhor que tenha sido a construção de alguns deles, talvez o fim que nós tivemos para eles não tenha sido tão chamativo quanto que tivemos para outros. Então nesse vídeo você verá 9 idas para o baú de David Jones, se é que você me entende, de 9 personagens de Piratas do Caribe. E considerando que são 9 personagens e que eu vou ter de falar de um pouquinho de cada um deles, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e charpamos para o vídeo. Em nono lugar, vamos colocar esse que talvez ele não tenha sido tão chamativo em questão de participações, mas a ida para o baú de David Jones pela parte dele deveria no mínimo ser chamativa. Estamos falando do Cabeça de Enguia, um dos tripulantes do David Jones. No Holandês Voador, caso você não saiba, quando alguém era recrutado para o Holandês Voador, automaticamente, ao passar de alguns dias, esta pessoa começava a adquirir para si partes de animal, que começavam a sujar o seu visual, digamos assim. Então tinha o cabeça de tubarão martela, tinha o cabeça, no caso o maco, tinha o cabeça de concha, o palífico, e no caso tinha o cabeça de enguia, que a cabeça dele era exatamente uma enguia. E qual foi o fim para ele que me fez chamar ele desse local e trazer para essa lista? Simplesmente durante a batalha entre o holandês e o Pérola em Piratas do Caribe 3, o Barbossa está duelando contra o Cabeça de Enguia, quando de repente o Cabeça de Enguia projeta sua cabeça para tentar agarrar a cabeça do Barbossa, como ele fez em outras cenas de Piratas do Caribe, agarraria a cabeça do Barbossa e arrancaria a cabeça do Barbossa fora. Mas antes que isso fosse possível, o Barbossa simplesmente passa sua espada e acaba com a cabeça do Cabeça de Enguia. Resultado, sim, ele fica sem cabeça e logo depois ele vem a ir para o balde de David Jones. Por mais que não seja um personagem que teve tanto foco, essa ida para o baú de David Jones pela parte dele deveria no mínimo ter chamado um pouco mais atenção do que chamou. E aproveitando que eu falei do Pérola Negra, vamos para o 8º lugar, certo? No 8º lugar nós temos o Jacob, não sei. Mas você pode estar pensando, quem é Jacob? Jacob é um personagem de Piratas do Caribe 1, um tripulante do Pérola Negra, que ele tinha o costume de lançar pequenos artefatos contra os locais. Então simplesmente quando o Pérola chegava, ele tirava do seu casaco as granadas e ficava jogando pela cidade. Jogava aqui, jogava ali, explodia e saía rindo. Foi esse personagem em questão que durante a batalha em Port Royal, ele recebeu um machado em suas costas arremessado por Will Turner. E mais uma vez, por que eu trago esse personagem? Porque esse personagem em questão, ele poderia sim ter sido muito bem aproveitado em Piratas do Caribe 2, Piratas do Caribe 3, 4 e 5. Mas houve uma coisa que aconteceu que meio que atrapalhou essa aparição dele. Durante a batalha em Isla de Muerta, por dentro da caverna é possível ver que alguns locais ainda são iluminados pela luz da lua. E como a gente sabe, aqueles que pegaram a moeda direto da Ark que se aparece na frente da luz da lua, automaticamente tem a sua aparência trocada pela aparência de um esqueleto. E esse personagem em questão, depois de diversos movimentos, é, podemos dizer, vítima do Will e da Elizabeth. Por quê? Porque eles acabam pegando uma granada, colocando dentro dele e colocando ele na área mais escura. Ou seja, simplesmente ele tenta achar dentro de si, tenta achar a granada, não encontra, olha para a câmera e fala, é injusto. Depois disso você já deve pensar o que aconteceu, né? Puf! Vamos lá que ainda falta bastante gente. Em 7º lugar, na verdade não sei se eu posso considerar gente, já que no 7º lugar nós temos os zumbis do Barba Negra. Estes que são pessoas extremamente poderosas, pessoas extremamente fortes, que serviam ao mestre Barba Negra, acabam indo para o baú de David Jones de uma forma um tanto quanto inusitada. Em uma cena de Piratas do Caribe 4, quando os espanhóis estão tentando acabar com a fonte da juventude e tudo que existe ali, e os tripulantes do Barba Negra acabam tentando fazer com que aquilo não aconteça, para que eles possam utilizar a fonte da juventude, os espanhóis em questão acabam derrubando uma das pilastras, uma das coisinhas que segura ali
as bases da caverna, vamos dizer assim, o que faz com que esta pilastra caia em cima dos zumbis. É uma coisa que acontece em poucos segundos, mas que acabou com os personagens que tinham maior força física no quarto filme. E se isso não é uma razão para estar colocando essa ida para o baú de David Jones da parte deles nessa lista, eu não sei o que é. Em sexto lugar, a gente continua em Piratas do Caribe 4, mas em um personagem que não teve um desenvolvimento não teve tanta aparição, podemos dizer assim, nas câmeras. Mas que mesmo assim, o que foi feito com ele, eu não entendo por que não... se eu falar cozinheiro para você, provavelmente você não deva se lembrar dele, mas este personagem em questão foi um dos que serviu de vigia ali para o motim que aconteceu em Piratas do Caribe 4. E que quando descobriram que ele foi a pessoa que estava de vigia, automaticamente Barba Negra pegou o rapaz, colocou em um bote e mandou o rapaz remar. Tá, Michael, mas se ele remou, não teve tanto problema. Então... em vez dele só simplesmente remar e essa ser a penalidade dele, não. Neste momento a gente vê o poder do Vingança da Rainha Ana, onde o Barba Negra direciona a parte frontal do Vingança da Rainha Ana para aquela pessoa que está no bote e dispara fogo contra ele, fazendo com que ele tenha sido até o momento o único personagem que realmente acabou tostando nos filmes. Em quinto lugar, vamos lá. Você se lembra da Lia? Lia? Não lembra? Tá bom. A Lia em questão é uma das esposas do Sao Feng. Aí você pode pensar, tá, mas e daí? E daí que ela é uma personagem extremamente habilidosa. As esposas do Sao Feng são extremamente habilidosas com o assunto de espada. E por mais habilidosa que ela seja, isso não fez com que ela conseguisse não ir para o baú de David Jones. E se você parar pra pensar, enquanto todos estão ali batalhando e batalhando, e a maioria deles com espadas, a Lia estava espada, quando de repente algo acerta sua testa. É uma espada? Não, é uma bala. Ou seja, uma das personagens que tinha muito a ser desenvolvido por toda a sua habilidade, tanto dela quanto de sua irmã, simplesmente tomou uma bala na testa. E depois disso, nada é dito sobre. Tipo, simplesmente o Sao Feng perdeu a esposa, perdeu ali e... né, deixa quieto. E aproveitando que eu acabei de falar dele, vamos para o Sao Feng, certo? Sim, o Sao Feng também está nessa lista em quarto lugar, mas por que ele está nessa lista, você me pergunta? Porque existem 9 Lords Piratas, certo? Se você parar para pensar, para que alguém entre novamente, para que alguém entre novo, alguém precisa sair. E a Elizabeth só é uma Lorde Pirata e ela teve a chance de ser uma Rainha Pirata porque o Sao Feng foi para o baú de David Jones. Porque por causa do David Jones. É uma cena de poucos minutos e que é um personagem que tinha muito para ser desenvolvido, certo? O ator que interpreta o Sao Feng, eu pretendo trazer um vídeo melhor sobre isso, mas o ator que interpreta o Sao Feng, ele é extremamente bem visto em todo o mercado asiático. E neste momento, quando aquela cena está acontecendo, simplesmente não é, na minha opinião, não é dado tanta importância para a ida deste homem. Simplesmente fala, Sao Feng morreu. Foi pego pelo holandês voador. E começa a falar sobre o holandês voador, não é nem sobre o que o Sao Feng fez pela corte. Existe até uma questão que o Sao Feng em questão, o ator que interpreta o Sao Feng, ele foi de certa forma boicotado no mercado asiático pela forma como as pessoas ali foram retratadas. Certo? Mais uma vez, eu pretendo trazer um vídeo só sobre o Sao Feng, então vou explicar um pouco melhor nisso. Mas a própria ida para o baú de David Jones por parte do Sao Feng, quando ele é acertado e acaba ficando ali, certo? É de certa forma um motivo que fez com que ele viesse para nessa lista de idas para o baú do David Jones que não foram tão valorizadas assim. E aproveitando que a gente falou do David Jones, vamos falar de alguém que de certa forma foi levado para o de David Jones por causa do David Jones, talvez pela própria mão do David Jones. Eu estou falando do Sr. Swan, ou Governador Swan. Em Piratas do Caribe 3 é mostrado que ele vai para o holandês voador, junto ali com o coração e tudo mais. Mas em uma cena deletada que eu pretendo trazer dublada futuramente, nessa questão ele mostra que o próprio Sr. Swan tentou golpear o coração do David Jones, para acabar com aquele que talvez tenha mandado a sua filha para o bojo de David Jones. Mas ele não é autorizado, digamos assim. Só que o Sr. Avery Swan, o Sr. Swan, continua no holandês voador, o que pode ter feito com que o David Jones meio que tirou a limpo essa situação. É uma ida para o baú de David Jones que não é explicada, certo? Não é dito exatamente como aquilo aconteceu, mas fica subentendido que sim, foi o David Jones que fez isso, mas não se sabe como.
E essa ideia do não saber o como é que faz com que essa ida desse personagem para o baú de Davy Jones venha parar nesta lista. O segundo colocado, eu não sei, na verdade, o segundo colocado muitas pessoas não sabem nem o seu nome, certo? E isso já é, podemos dizer assim, uma coisa um pouco, entre aspas, triste, porque ele tem uma grande participação nos dois filmes, tanto em Piratas do Caribe 2 quanto em Piratas do Caribe 3, mas poucos lembram do seu nome. Então vamos lá, Ian Mercer, certo? O braço direito do Sr. Cutler Beckett, do Lord Cutler Beckett. Ele existe na história mesmo antes de Piratas do Caribe 1. Quando Jack trabalhava para a Companhia das Índias Orientais, ele já estava trabalhando para o Cutler Beckett. Mas a ida para o baú de Davy Jones que é feita para ele é tão icônica e mesmo assim é tão esquecida que eu não entendo por que a gente acabou esquecendo. E você pode estar pensando, tá, pera, o Ian Mercer foi? Sim. Vamos lá, vamos à cena. Em Piratas do Caribe 3, mais uma vez, enquanto está acontecendo ali a batalha entre o holandês voador e o Pérola Negra ao redor do Redemoinho, o Ian Mercer está responsável pelo coração de Davy Jones. É ele que está como se fosse o dono do holandês voador, mandando no Davy Jones e em sua tripulação. Mas o Davy Jones ele só está sob o comando do Ian Mercer e da Companhia das Índias Orientais porque a maior população, a maior quantidade de pessoas ali é realmente da Companhia das Índias Orientais. Caso a Companhia das Índias Orientais não estivesse em tanta quantidade ali, automaticamente não teria como eles acabarem com o coração de Davy Jones. Pois bem, em um dos momentos onde o Pérola Negra está disparando contra o holandês voador, existe um momento onde exatamente o Davy Jones vai ser acertado por diversas balas. E o que o Davy Jones faz? Ele acaba tentando sair dali, ele acaba tentando se esconder. E com isso ele acaba carregando também o Ian Mercer e faz com que o Ian Mercer não seja acertado pelas balas de canhão. No entanto, todas as pessoas da Companhia das Índias Orientais que estavam ali ao redor do Davy Jones são acertadas. E nesse momento o Davy Jones vê a chance de acabar com aquele que na verdade está tentando acabar com ele. Ele simplesmente segura Ian Mercer pelos dois ombros e com os tentáculos que ele possui no lugar da barba, ele acaba colocando... Como é que eu posso dizer? Ele acaba colocando a sua barba por dentro do nariz, dos olhos e da boca de Ian Mercer, fazendo com que ele seja de certa forma ali penalizado pelo que acontece. E logo depois ele arranca a chave do cordão e deixa o Mercer cair no chão. Essa cena ela é muito icônica porque mostra que Davy Jones não tinha poder só nas mãos, nas pernas, no corpo. Não, ele também tinha muito poder na barba. Eita, barba poderosa. E nessa questão, ele mostrou o que ele poderia fazer naquela vez. Só que não é dada a atenção suficiente para isso. Essa questão do Mercer ter ido para o baú de Davy Jones, pelas mãos do Davy Jones, pela barba do Davy Jones, é que coloca ele neste segundo lugar. E o primeiro lugar, você me pergunta? O primeiro lugar é exatamente o personagem que muitas pessoas vêm me perguntar nos comentários. Tá, o que aconteceu com esse personagem? O que aconteceu com esse personagem? O que aconteceu com esse personagem? Então vamos lá. James Norrington ocupa o primeiro lugar, porque por mais que o personagem tenha sido bem desenvolvido, digamos assim, ele não tem um final tão bem decidido. Ou isso é o que aparenta para algumas pessoas. Por quê? O James Norrington ele teve toda aquela história em Piratas do Caribe 1, aí ele deixou o Jack escapar, ele veio atrás do Jack, aí ele virou um bêbado da cidade, aí ele entrou para a Companhia das Índias Orientais, tem cena sobre isso também, eu pretendo trazer uma cena deletada, ele acaba trabalhando para a Companhia das Índias Orientais, o Cutler Beckett chama ele para servir a si, ele vai trabalhar no holandês voador, e quando ele está trabalhando no holandês voador, a Elizabeth acaba aparecendo no holandês voador. Quando a Elizabeth está para sair do holandês voador por ajuda do Norrington, o Norrington acaba ficando para trás para tentar atrasar as pessoas que estão vindo. Quando a tripulação está indo para o Imperatriz e o Norrington fica para trás, ele acaba confrontando o Bootstrap Bill Turner. E o Bootstrap acaba interrogando, de certa forma, o Norrington. E o Norrington não gosta daquilo, ele fala, volte ao seu trabalho. Isso é uma ordem. E automaticamente o Bootstrap percebe que antes dele servir ao Norrington, ele serve ao holandês, e o holandês tem as suas regras. Ou seja, ele não é só parte do navio. Ele é parte do navio e tripulação. 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 Homens, fuga de prisioneiros, prisioneiros em fuga. Automaticamente, quando o Norrington vê que aquele último plano dele vai dar errado, ele ameaça acabar com o Bootstrap. Logo depois, ele corta a corda e neste momento, ele é golpeado pelo Bootstrap Bill Turner. Certo? Ou seja, o Norrington ele acaba indo para o baú de Davy Jones porque ele ajudou Elizabeth, mas ele acaba indo para lá por causa da mão do
Bootstrap. E como se ele não tivesse ouvido as histórias sobre o David Jonas, quando o David Jonas aparece na sua frente junto com o resto da tripulação, ele acaba olhando para o David Jonas olha para ele e todo mundo fica: o almirante se foi, o almirante se foi, o almirante se foi. A cabine do capitão, todo mundo sai e ele tenta golpear o David Jonas. Ele consegue? Não, porque o David Jonas não tem coração. E nesse caso, ele fica ali no chão, certo? Então, para você que perguntou diversas vezes o que aconteceu com o Norrington ocupa esse primeiro lugar, porque a partir do momento onde ele tentou ajudar a Elizabeth a fugir junto com a tripulação, porque ele dessa vez, agora ele tinha o coração dele ligado à Ordem dos Piratas ali, a ajudar a Elizabeth, ajudar o futuro da Elizabeth, ele foi levado para o bote David Jonas pelo Bootstrap Bill Turner, que acabou golpeando o almirante Norrington e nessa questão levando ele para o baú de David Jonas. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos que de certa forma não sabiam o nome de um ou de outro dos personagens, certo? Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição e até o próximo dia, onde eu trarei personagens secundários que talvez não tenham sido tão impactantes em alguns momentos, principalmente no momento das suas idas para o baú de David Jonas, ou que simplesmente eu tenho que substituir uma palavra por uma expressão completa para tentar não derrubar o vídeo. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo, vai e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jonas vai ganhar.